Quanto mais se trabalha, mais ganha. Usar molde é mais fácil porque já sai pronto. Ou, para fazer biscuit, tem que ter dom. Hoje nós vamos falar alguns mitos e verdades sobre ganhar dinheiro com biscuit. Vamos lá? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou a Viviane Meyer e trabalho há 14 anos com biscuit. E nesse canal você vai ter muitas dicas de como vender o seu biscuit e também aprender a fazer ali algumas peças sem molde. Estou também sempre lá no Instagram com muitas dicas, sempre abro a caixa de perguntas e você também pode tirar suas dúvidas por lá. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, de curtir, de compartilhar com as amigas, porque isso me ajuda muito. Estamos também aqui com um clube de membros do canal. Temos dois grupos, o grupo Força, que é um grupo mais simples, que custa R$ 2,99 e tem direito ali aos emojis nos comentários, e também o grupo Vamos Lá, que custa R$ 7,99 por mês e tem direito a um sorteio e uma aula exclusiva. Então, se você se interessou, aqui embaixo tem um botão Seja Membro e aí você pode participar e também já assistir as aulas que já estão disponíveis. Hoje eu trouxe para vocês algumas frases que a gente escuta por aí e que às vezes até a gente mesmo fala sobre ganhar dinheiro com biscuit nessa nossa comunidade, né? Vamos lá falar o que é mito e verdade. Biscuit é fácil. Você acha que é mito ou verdade? É mito. Biscuit é muito difícil. Não é para qualquer um. Biscuit é um artesanato que exige da gente muita paciência e é incrível ver quantas artesãs ansiosas estão nesse meio treinando ali a sua paciência, porque o biscuit é um artesanato que exige tempo. A gente não consegue produzir uma peça de qualidade em 5 minutos, né? A gente precisa esperar as etapas de secagem, existe toda uma técnica para a gente fazer e às vezes a gente já quer fazer tudo ali de uma hora só e não dá certo. Despenca tudo, as coisas ficam feias, então o biscuit exige muita paciência da gente, exige muita técnica. Apesar, né, da gente achar que biscuit é fácil, não é não. Quanto mais trabalha, mais se ganha. Mito! Quanto mais você trabalha, mais cansada você vai ficar. Isso é uma crença que a gente traz, né? Que para ganhar dinheiro a gente precisa trabalhar muito. E nem sempre, porque existem pessoas que trabalham muito, 12, 14 horas por dia e têm um salário mínimo no final do mês. Então a gente precisa entender que essa frase, quanto mais se trabalha, mais se ganha, é uma crença que a gente tem, que isso vem, né, da nossa sociedade, que a gente tem que mudar. Não pagam o que vale. Mito! Sim, pagam o que valem. Só que o cliente precisa saber de você. A valorização do seu trabalho depende muito da sua divulgação, do seu posicionamento, de como que você apresenta ali a peça para o cliente, do quanto você consegue convencer ele que ali atrás daquela peça existe um trabalho artesanal, existe todo o envolvimento, existe valor. Se você não consegue passar valor para o seu cliente, ele vai achar que não vale. Comprar molde é mais fácil porque já sai pronto. Ai, quantas vezes a gente comprou o molde achando que ia resolver todos os nossos problemas com as técnicas, né? E no fim o molde dava mais trabalho do que a gente fazer manual, do que a gente aprender ali a fazer sem o tal do molde. O molde ele ajuda bastante na produção, mas tem que saber qual molde a gente comprar. E nem sempre os moldes que têm muitas partes ou que são muito grandes ou que tem uma cabeça muito amodelada, ela sai pronta. Não, a gente tem que sempre ajeitar, alisar, dar um jeitinho e, acima de tudo, dar o nosso estilo dentro do molde. Porque senão vai ficar tudo igual e você acaba sendo desvalorizado porque não consegue alcançar o preço que você merece como artesã. Então o molde ele tem os seus prós e contras, mas não, ele não faz mágica na nossa vida.
Se você tem disciplina, se dedicar e divulgar, você ganha dinheiro. Sim, quando a gente entra dentro do artesanato de biscuit, né? A gente está falando aqui de biscuit, e a gente vê que a gente precisa vender as nossas peças para a gente ganhar dinheiro, a gente precisa entender que a gente é empresária, que a gente tem uma empresa. Então, uma empresa precisa de estrutura, precisa de planejamento, precisa de disciplina para acontecer. Ela não vai acontecer sozinha no meio da bagunça e no meio do caos, porque a gente não vai dar conta de tantos compromissos e tanto envolvimento que a gente precisa ter para uma empresa dar certo. Por isso que muitas vezes as pessoas desistem porque não aguentam a sobrecarga. Mas sim, com disciplina, organização, as coisas dão certo ao longo do tempo. Para fazer biscuit tem que ter dom. Mito! Mentira! A gente não precisa ter dom. Claro que quando a gente nasce com talento a mais, uma facilidade a mais, com a coordenação motora fina, com alguns conhecimentos que nos ajudam ali, né, dentro da nossa modelagem, as coisas vão ficar mais fáceis, a gente aprende mais fácil, mas tudo, gente, nessa vida a gente aprende. Precisa de dom? Não. Você precisa de técnica. Mesmo com dom, uma pessoa que tem facilidade de fazer, se ela não tiver uma referência, se ela não tiver estudo, se ela não tiver curso, se ela não tiver uma disciplina para aprender e se envolver, não adianta, não vai dar certo. Não preciso fazer curso nenhum para aprimorar as minhas técnicas. Mito! Mentira! A gente precisa sim, nem que seja os vídeos gratuitos que estão aí no YouTube. A gente precisa ter uma referência, a gente precisa conhecer métodos e meios mais fáceis da gente chegar naquele resultado que a gente quer. E a gente precisa sim de alguém que tem mais conhecimento para ensinar essas coisas para a gente. Então, precisa também da prática, precisa você exercitar tudo isso que você está aprendendo, mas sim, o curso ele ajuda muito ao direcionamento certo, ao caminho certo e evita, né, a gente ficar ali meio perdida e acaba pulando etapas. Então, a gente tem um resultado mais rápido. Está difícil de vender na pandemia. Mito! Mentira, gente! Quantas pessoas que eu conheço que vêm falar comigo que conseguiram vender mais porque as pessoas estão em casa. Porque as pessoas estão em casa, elas entraram na internet. E aí elas têm um acesso maior. Então elas se obrigaram a fazer as compras, né, por meio virtual e acabaram conhecendo a gente que está aqui trabalhando com o biscuit. E aí, muitas colegas tiveram um aumento nas suas vendas. Se você é uma dessas colegas aí que tiveram aumento, escreve aqui embaixo para as outras saberem também que é possível vender, principalmente agora, né, nesse momento mais crítico. Eu mesma tive muitos pedidos grandes e de outras cidades, as pessoas continuam comprando. Então, se você não está vendendo, alguma coisa está errada aí. O lucro e os clientes vêm com o tempo. Verdade! Quanto mais tempo passa, mais a gente estuda, mais a gente aprimora, mais coisas a gente aprende até com as coisas que não deram certo pra gente, e isso é um caminhar. Eu digo assim, no mínimo 1 ano para você ter um retorno efetivo, para você começar a vender, e assim, né, mais ou menos uma média de 2 anos para você começar a ter uma agenda cheia. Então sim, é verdade que com o tempo a gente tem um resultado garantido. Precisa ter muitos seguidores para vender no Instagram. Mito! É mentira, gente! Para vender, você precisa encontrar a pessoa certa. Não adianta ali você ter 1000 seguidores se esses 1000 seguidores são pessoas aleatórias que você não vai conseguir vender o teu trabalho. Não adianta eu ter ali um perfil grande de mais de 100.000 seguidores no Instagram se eu não consigo conversar com essas pessoas que estão me seguindo e vender o que elas precisam. É preciso entender que nem sempre os números querem dizer dinheiro. Então você precisa aprender a divulgar de maneira certa, aprender a colocar ali o seu produto, a atingir as pessoas certas
Com um perfil pequeno, você já consegue um retorno muito grande. Então, não precisa ter muitos seguidores para vender no Instagram. Dá para ganhar dinheiro com uma semana de biscuit? Mito! Imagina, gente, a gente ali, né? Claro que a gente se encanta com as coisas que a gente produz, a gente consegue realmente, se a gente tiver muita força de vontade, a gente consegue ter um pequeno retorno, mas é muito difícil a gente já começar a vender as primeiras peças. As primeiras peças, elas servem mais como um aprendizado, mais como um conhecimento que você precisa adquirir. Eu não vou falar aqui, né, que é uma coisa difícil de acontecer. Eu mesma fui uma pessoa que conseguiu vender as primeiras peças. Não a primeira nem a segunda, mas assim, eu fiz algumas e em poucos meses eu consegui fazer a minha primeira venda. É possível, né, você encontrando a pessoa certa, uma colega, uma conhecida, alguém mais próxima que te apoie ali e te incentive, mas não vá acreditando, né, com essa esperança de que você vai começar e dentro de uma semana você vai ter um retorno. Precisa ter um nicho. Mito também, a gente não precisa ter um nicho. No começo, todas as artesãs, elas trabalham fazendo de tudo um pouco, até para a gente ter esse gostinho, essa experiência de ver o que a gente gosta mais de fazer e até para ver o nosso público, quem está ao nosso redor, quem a gente consegue atingir com a nossa divulgação. Então é importante você fazer de tudo um pouco para você mesmo sentir como é modelar, por exemplo, noivinhos, como é para modelar os apliques de laço, os enfeites de chimarrão, porque cada um dessas peças dentro do nosso mundo de biscuit, eles exigem uma técnica e métodos diferentes que pode te ajudar depois em alguma outra coisa. Eu, por exemplo, fiz vários cursos e nem sempre fiz cursos voltados para festas infantis. E esses cursos também me ajudaram para que eu tivesse um bom retorno aqui dentro do meu trabalho. Então no começo não precisa ter nicho, pode fazer tudo um pouco bagunçado, mas ao longo do tempo você mesma vai sentir necessidade de direcionar melhor o seu caminho, de alcançar vendas maiores, alcançar um público maior, e aí sim é o momento de decidir. Mas no começo não precisa não. Dá para pagar aluguel e sustentar uma casa e filhos com biscuit. Verdade! Eu mesma estou aqui há 12 anos vivendo exclusivamente de biscuit. Eu conheci o biscuit, né, 14 anos atrás, para a festa de 1 ano do Kalel. Ele vai fazer 15 anos, gente. Nossa, passou muito rápido. E quando o Pedro fez 1 ano, eu larguei, né, o meu trabalho da prefeitura que eu tinha no concurso público e comecei a fazer só o trabalho com biscuit e a sustentar a minha casa. Sim, eu sou uma mãe que tenho 3 filhos e que sustento uma casa sozinha há 12 anos só com o meu trabalho do biscuit. Então sim, é possível sim. A gente aprende hoje e mês que vem tá vendendo R$1.000 por mês. Mito! É um processo muito longo e depende muito do teu esforço, da tua dedicação. Muitas vezes quando a gente começa a trabalhar com biscuit, a gente ainda está com outra atividade, a gente está fazendo outro trabalho junto, a gente não consegue se organizar na rotina, a gente não tem uma disciplina, a gente não tem nem conhecimento do que é gerir uma empresa, né? Porque somos empresários aqui. Então, demora um tempo até você entender o que está acontecendo. Então, você não vai fazer a peça hoje e já vai vender R$1.000 por mês, aí já viver disso. Claro que era o desejo de todo mundo, seria maravilhoso se acontecesse isso, mas isso não acontece, demora ainda um tempinho. Tem que ser barato, senão não vende. Mito também, a gente não precisa vender barato para a gente vender. A gente precisa ter uma peça de qualidade e encontrar a pessoa certa para a gente vender o nosso trabalho. A pessoa que valoriza, a pessoa que paga sem reclamar, que não pede desconto. Existem sim clientes que valorizam o nosso trabalho e que pagam o preço que a gente merece. E é isso que você tem que buscar ao longo do seu caminhar aí com o seu trabalho.
Claro que tem pessoas que preferem ficar ali no comodismo, vender um biscoito mais barato, alcançar ali, né, um público que não é muito exigente com qualidade, que quer só um precinho. Tá tudo bem, tem cliente para todo mundo. Mas se você quer ganhar mais no final do mês e você quer viver realmente do seu biscuit, você precisa entender que você tem que aumentar o preço com o passar do tempo e caminhar para essa qualidade que a gente encontra aí as clientes maravilhosas que pagam o que a gente merece. Essas são frases que a gente sempre escuta por aí nos grupos das biscoiteiras e que provavelmente a gente também já tenha falado. Você já falou alguma frase dessas? Você já teve algum pensamento desses? Qual que foi que chamou mais a tua atenção? Conta aqui para mim nos comentários. Não esquece de deixar seu like. Te aguardo no próximo vídeo.